Bom dia, Inês. Bom dia. Isto estava difícil, vocês receberam a minha mensagem? Já estava desesperada. Mandei uma mensagem a perguntar onde é que estavam, qual era o link, porque eu estou no ISEC e isto agora faz uma confusão imensa com o antigo Zoom e com o Zoom Colibri. Mas pronto, já cá estamos. Está tudo bem? Bom dia, professora. Bom Bom dia. dia, Andreia. Está tudo bem? Vai sim. Vai sendo. Ok. Bom dia, professora. Vou buscar aqui um café. Olá, Joana, bom dia. Olá, professora, bom dia. Professora, eu só queria avisar a professora e pedir desde já desculpas, porque esta semana que passou foi muito trabalhosa e eu não consegui pegar no trabalho que a professora pediu para esta semana. Eu Não. pedi-vos o trabalho de PES 2, que é sobre rúbricas, certo? Não, isso está feito, não é esse, professora. A professora pediu-nos poder qualquer coisa. Está a dizer para o que é que eu vos pedi para hoje, é isso? Para hoje. Esse trabalho de grupo nós já fizemos. Ok. Eu pedi-vos papéis o quê? Eu lembro-me que era uma leitura qualquer de uma revista, penso eu, mas eu não consegui ter tempo, professora, mesmo. Por isso eu não consegui mesmo ver. Quem é que teve tempo? Olha para o PowerPoint e abri as revistas, professora, mas eu não li, só vi assim por alto o que é que tinham as revistas. Okay. Não tive tempo também. É que eu tive esta semana a preparar os materiais dos métodos de 28 palavras que vamos aplicar na sala e cortar, plastificar aqueles materiais todos, deu conta da minha semana. Okay. Mais preparar-me para aplicar o método. Isso já estava previsto, utilizar esse método? Não. A professora de educação especial que acompanha um menino já desde o pré-escolar e que continua a acompanhá-lo, dada a nossa sala, achou que era o melhor método a aplicar com ele, mesmo que já se comece tarde, não é? Acha que vai ter bons resultados com ele e iniciou. E como nós gostamos de fazer o trabalho em parceria com o professor de educação especial em sala, ele nunca sai, ele fica na sala, vamos aplicá-lo a nós. E então eu fiquei a fazer os materiais e inclusive fiz um pequeno puzzle com as palavras e com as imagens para associar. E são coisas que levam muito tempo. Andréia, quer explicar ou vocês já conhecem, o resto das pessoas já conhece o método das 28 palavras? Eu acho que nenhum de nós deve conhecer muito bem, porque nós agora no percurso todo nós não demos esse método. Portanto, eu acho que quem deve conhecer será sempre como eu, porque foi por autorrecriação, vá, que foi de pesquisar. Sim, porque surge essa necessidade e é importante. O que eu estou a perceber do método, e ainda estou a tentar estudar para explorar com este nosso menino, mas o que eu percebi foi que o método tem 28 palavras, aquelas 28 palavras que vão, através delas vamos chegar a todo o vocabulário que também conseguimos chegar pelo método sintético, associando as sílabas a outras, pronto. Mas parte do global para o mais particular, parte da palavra para a unidade mais básica da palavra, que é a letra. Trabalha muito também a nível visual. O que eu percebi deste método, e por isso é que vamos aplicar com este menino, é que para ele se calhar é mais fácil, porque cada menino trabalha muito com memória visual. Ele é um autista, já a um grau um bocado avançado, se bem que ele não é violento, mas ele é muito bom a memorizar e vive muito no mundo das histórias, e como este método é muito visual e é muito para poder desenhar, é muito gráfico também, achamos que vamos aproveitar essa capacidade dele aliada ao método e que assim ele vai conseguir chegar lá. Porque até na parte da letra cursiva ele tem muitas dificuldades de motricidade também. E este método não existe tanto de manuscrito de cursivo. Então é um pouco por aí, mas tem muito que se lhe diga ainda, pelo que eu percebi. Sim, esse método é tão antigo que imagino lá que quando eu estava a estagiar era o método que nós usávamos. Portanto, já é uma coisa muito antiga. E ainda bem que explicou que é para aplicação com uma criança que tem autismo. Porquê? Porque esse método, como disse, é um método global, que parte do global para o específico, para as partes mais pequeninas da palavra. Portanto, a consciência fonológica não é tão trabalhada nesse método. E parte de combinações de sílabas e não de unidades mais mínimas como os fonemas, ok? E, portanto,
quando nós temos uma criança que tem, por exemplo, dificuldades com a consciência fonológica, não é um método adequado a utilizar. Mais vale utilizar um método fónico ou baseado em unidades fónicas, como é o método João de Deus, ok? O que acontece é que, pelas particularidades da criança ser autista, essa criança se calhar precisa deste método, porque lá está, para ele o visual é mais importante do que propriamente o processamento fonológico. Mesmo assim, eu tenho algumas dúvidas. E depois vai-me dizer como é que está a Pois, nós correr. também estamos. Nós, pronto, nós queremos tentar na mesma porque não está em questão desistir que ele aprenda a ler e a escrever, seja o que for. Portanto, vamos tentar dar alguma autonomia e aplicar este método em prol do outro, porque o outro realmente não funcionou com ele. Porque ele desenha para tudo, professora, percebe? Ele consegue copiar as coisas, mas para tudo a primazia dele é sempre o desenho. E no método que nós estamos a aplicar, o sintético, é muito mais pela letra, por palavras, por frases, e este método acaba por ser mais simples no sentido gráfico. Pode ser que para ele funcione. A pessoa de educação especial diz que para ele vai funcionar. Pelo menos aquelas palavras e associar mais 3 ou 4 a partir de cada uma, se ele conseguir, que já era bom para ele neste nível, neste primeiro ano. Então vamos tentar. Eu vou começar por... Vou. Ok. Só queria que a professora soubesse que não foi porque não quis. Diga? Só queria que a professora soubesse que não foi porque eu não quis fazer o trabalho. Está bem, está bem. Quem é que teve a oportunidade de fazer? A Joana já disse que não conseguiu fazer grande coisa. O que é que fez, Joana? Eu só vi o PowerPoint e abri as 2 revistas que a professora disse. E eu deduzi, porque eu acho que eu não notei essa parte, que era para ver se tinha lá alguma análise temática nessas revistas. Sim, mas isso foi mais para relatório final que eu vos pedi, isso não foi? Acho que sim. Ok. Em relação aos vossos levantamentos de literatura, como é que isso vai? Conseguiram pesquisar alguma coisa? Mara, conseguiu pesquisar? Professora, já tinha dito nas outras aulas, eu já tenho muitas referências, eu ainda não comecei a lê-las. Mas sim, tenho. Ainda não teve tempo para ler? Não. Ok. Entretanto, o que é que nós fizemos na aula passada em PES? Vocês selecionaram a informação que vão ter que tirar dos vossos diários de estágio para o relatório final. Foi isto, não foi? Sim. Ok. E até vos pedi para vocês irem ver o que é que poderiam incluir relativamente à situação em que estagiaram do Covid-19, certo? Certo. Vocês localizaram um decreto-lei, informação sobre o Covid-19 e disseram que já tinham mais ou menos toda a informação para incluir. Então agora, o que é que eu quero pedir-vos? Individualmente, e só durante nem 10 minutos, vou-vos dar 7 minutos, escreverem o vosso parágrafo, o que é que vai aparecer no relatório final relacionado com isto. Ou seja, quero um parágrafo, ok? Com a informação que vocês localizaram, qual é o decreto-lei que vão utilizar e como é que escreveriam isto para o vosso relatório final. Ou seja, o vosso parágrafo vai ser algo como: este estágio foi realizado, blá, 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 nestas condições. E tem que descrever as condições. Certo? Mãos à obra? Madalena, tudo bem? A professora desligou o micro. Não sei se... Luana, está tudo bem? Karina também? Não tenho dúvidas sobre o que fazer, não? Não, professora. Ok.
Bom dia, Tomás. Bom dia. Peço desculpa atrás. Ainda faltam algumas pessoas. A Daniela. Sabe o que é que tem que fazer, Tomás? Agora? Sim. Não. Ok. Que eu pedi para vocês verem a aula passada, como é que poderiam explicar a situação em que estagiaram e qual é a informação que está no vosso diário de estágio que podem usar para pôr no relatório final. Ok? E vocês localizaram alguma informação, inclusivamente uma informação legal que estava no decreto-lei, e portanto agora o que eu vos pedi foi para escreverem um parágrafo com informação sobre as condições em que estagiaram. Portanto, escrever mesmo o parágrafo. O Tomás não esteve na aula anterior? A anterior, por acaso acho que não. Acho que não. Portanto, está a perceber a ideia? Ou seja, vocês vão ter que, no relatório final, explicar as condições em que estagiaram, porque foram condições absolutamente extraordinárias relacionadas com a Covid-19. Certo. E isso vai ter que estar no vosso relatório. Pode ser que vocês já tenham alguma informação no diário de estágio sobre isto. Eu também vos pedi para ver informação sobre a caracterização da turma, etc. Tudo o que vocês puderem usar para pôr no relatório final, melhor. É trabalho que já está feito. Sim. Ok? Essa é a ideia. Ok, um parágrafozinho, não é? É só um parágrafo. Ok. Só uma questão, vamos partilhar o parágrafo ou vamos só ler? Partilhar. Ok. Mais 2 minutos. Quem já acabou pode começar a localizar a informação sobre a caracterização da turma que vai pôr no relatório final.
Não percebi se a Rita estava, eu há pessoas que não vejo. A Rita está aí? Eu acho que já a vi, deixa de a ver. A Daniela não está. E o Miguel também não. Quem é que gostaria de partilhar? Eu posso partilhar, professora. Eu já dei autorização. Professora, já me conseguem ver? Já conseguem ver o meu documento? Estava sem som. Então, este foi o meu parágrafo. Espero ter percebido o que a professora pediu. Eu escrevi assim. O meu período de estágio online iniciou-se a 8 de fevereiro e durou exatamente 5 semanas. Os alunos tiveram aulas online com a professora todos os dias da semana no período da manhã, das 9h30 às 12, com meia hora de intervalo, excepto à sexta-feira, em que tiveram apenas 1 hora na manhã. Está aqui um erro ortográfico. É 1 hora durante a manhã. Mantendo o contexto presencial, às segundas e terças os alunos fizeram exercícios de revisão da semana anterior, às quartas-feiras implementávamos uma nova letra, método sintético, às quintas um novo conteúdo da área da matemática e as sextas-feiras eram dedicadas ao ensino experimental das ciências, com atividades mais lúdicas. As aulas foram partilhadas, sendo que a professora titular dirigia o grupo às segundas e terças, eu dirigia às quartas e quintas e ambas dávamos a sexta-feira. Ok, agora vamos ver, de acordo com algumas sugestões que eu vos dei na aula passada, Andreia, o seu relato está bastante detalhado. Acontece o seguinte, em termos da voz que tem que utilizar, eu disse-vos que vocês tinham que ir ver ao guia do ISEC, que é o guia que explica a redação dos trabalhos académicos e também as normas APA, que vocês devem usar assim, não é? a pessoa do singular. Assim. Ok? Tem que ser assim, não é? O período de estágio online iniciou-se, exatamente. Não é? Impessoal. Estilo impessoal. Ok? Então, vocês todos sabem a que guia eu me estou a referir? Eu nunca consultei esse guia, mas Hello? quando tiver um bocadinho vou consultar. Sim. Ok, é importante que vocês consultem esse guia para estes pormenores de redação escrita, ok? Mais coisas, o que é que têm que dizer, o que é que falta aqui, o que é que fariam diferente, o que é que acham que funciona bem? Eu fiz um bocado diferente, porque eu acho que o que ela pediu por aqui foi uma parte que eu pus, que era da parte do decreto de lei, porque eu pensava que era mais para focar nisso, então eu só me foquei nessa parte do decreto de lei. Ok. Portanto, aqui eu percebi que não era, porque já fizemos isso na aula anterior. Pois, eu como não estive na aula anterior também não sei bem o que é que fizeram na aula anterior, por isso é que fui buscar essa parte. Na aula anterior pedi-vos para ir buscar a informação, mas ninguém redigiu propriamente um parágrafo. Por isso é que eu vos pedi para redigirem o parágrafo hoje, certo?
Quem é O que... meu grupo redigiu, professora. A Daniela não está cá, mas nós fizemos na aula anterior, por isso, agora eu foquei mais nisto, porque nós na aula anterior fizemos esse parágrafo. vocês escreveram mesmo, mas não partilharam. Falámos. O Falaram meu só, grupo disseram. era eu, a Daniela e a Inês, nós falámos. Ok. Do parágrafo que fizemos em conjunto. E depois o que nós combinámos é que cada uma depois falaria da sua experiência, porque são experiências diferentes. Ok. Portanto, isto já seria a sua experiência. Sim, foi isso que eu Ok. percebi que era para fazer, professora, desculpe. Tudo bem, tudo bem. Quem é que tem alguma coisa, algum comentário a fazer ao que a Andreia escreveu? Quem é que tem algo parecido? E depois tem que ver melhor como é que acertam as vírgulas, mas isso são coisas mais finas que depois tem que ver, não é, Andreia? Ok. Sim, professora. Obrigada. Mais alguém quer partilhar? Eu posso partilhar. Karina ou Jéssica? Quem foi a Jéssica que falou, não foi? Sim, sim. Ok. Jéssica, desculpa, que eu agora não sei como é que tiro isto da tela. Pera. Ai, já vi. E Karina, Já tá. depois vamos ver o seu também, está bem? Sim, professora. Pronto, foi isto que eu escrevi. Está presente na introdução do meu relatório. Também a explicar um bocadinho o porquê do atraso do estágio, porque era até março e acabou por ser estendido até maio. Uhum. Quer que eu leia ou... Nós estamos a ver. Aqui, quando a Jéssica diz o estado de emergência está previsto, depois já tem que se reportar ao passado, não é? Eu como fiz a citação do que estava no site da DGS. Ok, atenção, quando vocês usam citações é preciso que apareçam aspas. Ok? Por outro lado, eu também vos alertei para isto. Vocês depois, quando tiverem a escrever o relatório final, estão-se a reportar a um incidente passado. Portanto, vão ter que começar a escrever no pretérito perfeito e não no presente. Ok? Portanto, aqui a Jéssica quer explicar então como é que fez? Como fiz como, professora? O que é que explica aqui? Eu expliquei o porquê de ter demorado mais do que, pronto, os meses normais e o porquê de também ter atrasado um pouco a aplicação a implementação do projeto em sala, porque houve a paragem letiva, depois as aulas online, e as aulas online a preocupação era mesmo as áreas mais importantes. Eu online não consegui implementar o projeto. Só agora, já depois da Páscoa, é que vou começar a implementar às sextas-feiras o projeto. Portanto, já tem algo da sua situação particular. Ok. Sim, sim. E também tem a informação geral da DGE, da DGS, mas aqui pôs entre parênteses muito bem como mandam as regras APA. De qualquer das maneiras, na primeira instância em que vocês usam uma sigla ou um acrónimo, como DGS, vocês têm que se fazer por extenso, ok? Embora toda a gente saiba o que é DGS, vocês não podem assumir que toda a gente sabe. E depois, obviamente, o que é que tem que acontecer? Esta referência vai ter que estar nas referências finais. E vocês já sabem como citar um decreto-lei, não é? Eu fui buscar isto ao site, eu apenas pus o site. Ok. Vocês podem pôr um site, sim senhora, ok. E aí tem que pôr a data de consulta. Ok. Muito bem. E já tem siglas e tudo? Tenho. Não, acho que esta ainda não está. Não, ainda não. Tem que acrescentar, ok. Então a Jéssica já tem
alguma coisa feita do seu relatório final? Sim, só não tenho dados, por causa de, pronto, o resto está tudo feito. Uhum. Então já está bem adiantada. Penso que sim, o sentimento não é esse, porque, pronto, o principal da implementação é que, pronto, não está. Uhum. Tomás, como é que está o seu estado de implementação? Obrigada, Jéssica. O meu estado de implementação do relatório final? Sim, da Não sua está, investigação? Não está. não está. Portanto, o que eu estou a ver é que há pessoas que estão muito mais adiantadas que outras, não é isso? Hum. Dependendo da vossa situação. Inês, Sim, é para como é que está o o estado da estado sua do meu. implementação? Está muito igual ao do Tomás. Ok. E ao meu, não estou sozinha. Sinceramente, está a ser impossível. Alguma coisa tem que ficar de parte. E o que ficou de parte foi o relatório final. Não está a dar para conciliar tudo. São 2 dias de aulas, 3 dias de estágio. Saio do estágio e vou trabalhar. Algo tem que ficar por fazer. Não dá para fazer tudo. Ó professora, aproveitando a deixa da Inês e do Tomás e minha, posso fazer aqui um parênteses? Diga. Rápido, professora, peço desculpa. Se é que eu apontei bem as datas, eu tenho aqui uma data para o mês que vem para a entrega da primeira fase do relatório final com a professora Luísa. Eu estou com um bocado de medo, eu acho que se calhar o sentimento é igual ao da Inês e do Tomás, que nessa altura eu não consiga mesmo ter isso pronto. Sabe porquê? Porque eu só acabo o estágio no final de abril. Depois tenho 3 semanas para entregar o relatório do estágio. Portanto, acabando o estágio agora no fim de abril, tenho aquelas 3 semanas que vou ter de me concentrar mesmo naquilo, porque é o prazo máximo. Certo. E logo cruzo um trabalho e eu não vou conseguir fazer algum. Mas vocês para aqui não vocês apenas têm que me entregar a revisão da literatura, certo? Foi isso que eu vos pedi. Sim, que é a primeira parte, mas eu não tenho mesmo isso sequer feito, professora, peço desculpa, porque o estágio está-me a consumir completamente o tempo todo. Nós já vamos ver o que é possível fazer, porque eu estou aqui a ver as datas do relatório final, nós vamos até dia 31 de maio. Professora, em relação a isso, de dia 31 de maio, vai haver uma altura em que eu provavelmente já não vou conseguir vir, porque o meu estágio só acaba em meio de junho e às segundas-feiras eu vou ter que ir também ao estágio. Mas nós só temos aula até 31 de maio. Sim, mas eu, à altura, ou seja, há 2 semanas acho eu que nós já não temos aulas e que a professora ainda vai dar aulas. Mas nessas 2 semanas provavelmente Está bem, estou a já não. perceber. Eu também Tá estou na bem. mesma situação que a Karina. Sim, eu também estou na mesma situação que a Karina. Depois vocês têm que me dizer isso mais para eu escrever e para anotar, está bem? Mais quando chegamos É que lá. o problema é que nós estamos em situações diferentes, mas iguais no ponto que estamos todos com alguma coisa atrasada, porque os colegas que vão estagiar até mais tarde, agora até podem estar um bocadinho com mais dias, só que depois vão se prejudicar porque estão até mais tarde. Nós ficamos despachadas mais cedo, também nos prejudicamos, porque não temos tempo para mais nada. Certo, eu estou a perceber. O que eu vou fazer é, eu vou falar com o professor Ricardo e vou ver como é que são as diretivas da Secretaria, porque no fundo o que é que acontece? Nós também temos prazos a cumprir, certo? Quando temos que lançar notas e, portanto, não são só vocês. E eu vou ver quais são os prazos. Não leva mal, é só um desabafo. Não me leve nada. Não leva mal. Portanto, o que me estão a dizer é o seguinte: vocês, a partir do final de abril, têm 3 semanas para fazer a entrega do tal. Como é que chamam isso? Relatório de estágio. Relatório O relatório do estágio. Exatamente, pronto. O que quer dizer que atira para a 3ª semana de maio. Sim. Pronto. E então, o que vocês provavelmente precisariam é de ter mais umas 3 semanas para então dedicarem o tempo à redação da revisão da literatura para me entregarem. Para começar pelo menos a fazer, porque até lá, até ao fim de abril, não conseguimos por causa dos materiais todos que nos pedem do estágio e da exigência do próprio estágio e do tempo que estamos lá. E, porque, por exemplo, agora temos aulas de manhã, mas eu à tarde depois estou no estágio até às 5. Portanto, nós estamos sempre a andar, não é? Sim. E depois acabando o estágio. Vou tentar ver qual é a possibilidade de
de vos dar até meados de junho. Mais do que isso acho que será impossível, mas eu vou ver, está bem? Professora, obrigada. E mesmo que fosse até ao final de maio, acho que todos nós já agradecíamos muito à professora. Ok. Está bem, vamos ver como é que Obrigada. como é que isto evolui. Vou tentar perceber qual é a melhor situação e o que é possível. Ok. Karina, quer mostrar o que fez? Sim, professora, eu fiz uma coisa muito simples, também só fiz agora, por isso, espera um bocadinho. Então, eu primeiro comecei por descrever o decreto-lei que está no Diário da República e depois falei um bocadinho sobre a minha experiência, uma pequena parte, que esta parte acrescentei agora depois de ter visto o da Andreia. Uhum. A Karina gosta de escrever frases quilométricas. O que é que isso quer dizer, professora? Peço desculpa. O que é que isso quer dizer? Olha, veja só quantas linhas tem a sua primeira frase. Esta parte aqui eu tirei, devia ter posto aspas, mas tirei do decreto-lei. Ok. Sim, Cuidado com isso das aspas. sim, E sim. os decretos-leis não são propriamente os melhores exemplos. Uma das coisas que eu vos peço sempre, repetidamente, encarecidamente, é não escrevam em frases com mais de 3 ou 4 linhas, e isso já é muito. Frases curtas. Porque é muito mais fácil, em termos de correção, terem as frases corretas, é muito mais fácil para quem lê, acompanhar o vosso pensamento. Portanto, frases curtas, ok? Como é que nós poderíamos pôr aqui frases curtas, Karina? Dividindo estes dois decretos, se calhar já dava. Ou seja, primeiro falar deste e depois falar deste. Exatamente. Acho que Portanto, já ficava mais curto. até pode pôr aí onde estava o seu cursor, mesmo agora, um ponto final. Ensinos Aqui. básico e secundários, pontos. Ok. Não é? Sim, e depois só começar a partir. A partir, começa com letra maiúscula, uma outra frase. Sim. Façam o possível, está bem? Para organizar os vossos parágrafos, a vossa escrita, de forma clara, sucinta, frases curtas e não esquecer as aspas quando necessárias. Sim. Ok? Pronto, e depois então a Karina ia provavelmente descrever melhor a sua situação particular. É isso? Sim. Aqui foi só uma pequena introdução, Ok. digamos assim. Em que pessoa é que está a escrever? Pois eu acho que é mais no presente. Também não sei, professora. Quem é que quer fazer um comentário? Madalena, em que pessoa é que ela está a escrever? É um sujeito pessoal, um sujeito impessoal? Como é que nós vemos isto? Impessoal. Eu acho que a primeira parte é impessoal. E a segunda? Mara? Não, mas foi permitido. Na segunda é pessoal. É pessoal também. Não, foi-me permitido. Essa parte acho que já é mais pessoal. Exatamente, e portanto está na primeira pessoa, foi-me, a mim, primeira pessoa do singular. Não pode ser. Ok? Como é que ela pode modificar? Posso tirar. Ou seja, fica só foi permitido, assim. Exatamente. Está implícito esse sujeito, mas não está explicitamente lá. Ok? Sim. Portanto, isto é outra coisa que é muito fácil vocês fazerem, que é intercalarem sujeitos diferentes. Umas vezes uns parágrafos estão na primeira pessoa, outras vezes os parágrafos estão na terceira pessoa do singular. E, portanto, vocês têm que ter cuidado, tem que estar homogéneo. Ok? Homogéneo. Portanto, por favor, vão ver esse guia que eu vos disse, de guia sobre a redação dos trabalhos académicos. Está bem? Então, hoje
nós temos que ver, de acordo com o cronograma, o inquérito por questionário como tipo de fonte de recolha de dados. O que é um inquérito por questionário? O que é que vocês se lembram de ter dado em métodos de investigação? E quem é que está a fazer o inquérito por questionário? Ninguém? Eu, mas sinceramente lembro muito pouco da unidade curricular de métodos e técnicas. Ok, e o que é que o Tomás vai fazer? Vai fazer um inquérito como? Não faço a mínima ideia. Mas é sobre Não quê? sei mesmo. Pelo menos o assunto, sabe? Pelo menos o assunto sei. Ahm, Mesmo assim, não sabe muito bem. Não, assim, sim, sabe. mais ou menos. Então, Não, o quê? É que o título tinha 6 linhas e eu estava a tentar arranjar uma maneira de reduzir isto e nunca consegui. Ahm, o questionário era sobre a formação dos professores e as suas formações ao longo da sua vida profissional. E potenciais dificuldades e potenciais formações para colmatar essas dificuldades. O questionário passava muito por aí. ok. Questionário. Portanto, quais as maiores facilidades, dificuldades e que formações teve para colmatar essas dificuldades, se é que as teve. Portanto, é sobre o tipo de formação que os professores têm. Exatamente. Mas essa formação também inclui a sua formação inicial ou é mais para identificar a formação que tiveram ao longo da vida? Não inclui a formação inicial, é Uhum. sim mais para, por exemplo, professores que agora, professores de primeiro ciclo que agora tenham dificuldades em matemática e estejam a fazer formações ao nível da língua portuguesa ou da biologia. Pronto, isso interessava-me para ver que há realmente poucos professores que trabalham as suas dificuldades. Acho eu. Estou a perceber. Isso é a sua hipótese? É. Ok. Então, e que mais alguém vai fazer inquérito por questionário? Mais ninguém? Não? Madalena, Joana, Jéssica, Karina, nada? Não. Não? O que é que vão fazer em vez de inquérito por questionário? Eu ia fazer aquele dos grupos focais. Ok. Por acaso tenho tratado disso esta semana. Eu não tratei. Ou mais para a entrevista. Entrevista, ok, mais. Entrevista Pois, de doutorado. a mim também é mais entrevista, mas eu também tinha pensado em fazer um questionário aos alunos, mas ainda não sei bem se vai Ok. dar tempo a fazer. Em relação à entrevista e ao questionário, eles têm muitas coisas em comum em termos do design. E vocês têm que pensar em unidades ou blocos. Então, agora quero que vocês pensem uma coisa. Qual seria a primeira unidade ou bloco para reunir a informação que nós chamamos, desculpem que está aqui uma coisa que não faz sentido, sociodemográfica e profissional. Que perguntas é que vocês podem colocar? Imaginemos que um inquérito por questionário tem 20 perguntas. Normalmente, entre 3 a 6 perguntas iniciais têm a ver com os dados sociodemográficos e profissionais do docente, se vocês estiverem a fazer a docentes, ok? Então, agora o que é que eu quero fazer convosco? Quero que vocês pensem em 3 a 6 perguntas para reunir esta informação. O que é que vocês poderiam perguntar? Digam-me lá. Idade, anos de experiência. Idade, anos de experiência, mais. Há quanto tempo está naquela instituição? Tempo na instituição. Como é que foi a sua formação? Onde é que fez a sua Formação inicial.
Formação contínua, mais. É mais ou menos Segue isto. algum método, Sim. segue algum método de ensino, não? Isso já seria outro bloco, Outro. outra E unidade. Ok? habilitações, acho eu. Diga-me, Habilitações académicas, talvez. habilitações. Ok? Isto é válido tanto para entrevista como para inquérito. Ok? Isto porquê? Porque vocês têm que caracterizar o sujeito que estão a entrevistar ou a questionar. É a mesma coisa. Está bem? É válido tanto para entrevista como para questionário. O que é que vocês têm que fazer logo à cabeça de um questionário ou de uma entrevista? O que é que vocês têm que assegurar logo? Uma introdução, o propósito da entrevista ou do questionário. Propósito ou a razão, agora nem sequer sei escrever, a razão, a descrição do estudo. Vocês têm que informar as pessoas da descrição do estudo, portanto, a razão, descrição do estudo e a garantia do anonimato. Ok? Portanto, sempre que fizerem uma entrevista ou um questionário, vocês têm que garantir isto. Normalmente é o quê? É um parágrafo introdutório. Se for um inquérito por questionário, está logo no início. Ok? E depois é que começam as vossas perguntas. Está bem? Karina, acha que pode usar também para a entrevista ou para o inquérito que estava potencialmente a pensar poder utilizar? Sim, penso que sim. Jéssica, Eu penso que vou fazer um questionário, mas eu não sei bem ainda. É porque uma das partes da minha atividade sobre as emoções, eu fiz um questionário para os alunos, pronto, rodearem, pronto, assinalarem. Só que eu não sei bem em que é que isso se... Pronto. para os alunos. Sim, sim. Ok. Então agora vamos fazer uma coisa. Vocês vão me dizer o seguinte. Vocês já ouviram falar nestes estudos? Acho que alguns já vimos. Quem é que já viu estes estudos? Não? Luana? É o segundo e terceiro. Mas eu não sei de cor o que é que eles são. Ok. Mas nós já vimos até noutras aulas, a professora mostrou. Agora primeiro não me lembro o que é. Exatamente. Eu até acho que num dos Moodles eu pus exemplos de questionários. Mas vocês encontram-nos muito facilmente na net, ok? Vejam lá se conseguem encontrar na internet, indo pondo Pearls Portugal. Vejam lá. Alguma coisa? Então, para o site do IAV, acho eu. Exatamente. E aí no site do IAV o que é que acontece? Há de haver exemplos desses inquéritos em português. Porque isto é um estudo internacional e os inquéritos originais estão em inglês. Mas aí no site do IAV, veja lá se encontra, Joana, os inquéritos em português. Tem questionários de contexto, Exatamente. ao aluno. Clique. Não está a dar, diz página não encontrada. A sério?
Sim. Ok. Deixa-me ver outro. Se algum abre. Acho que o 2016 abre. Abre? O 2016 sim, 2011 não. Ok. Ainda é um PDF com 119 páginas, professora. Diga? É um PDF com 119 páginas. Mas isso não é um inquérito, esse PDF, pois Pois não. é estranho, porque eu carreguei cá não, isto não é um inquérito. Se for tão extenso é porque não é um inquérito. Não está a abrir. O inquérito não abre. Quem é que está a fazer coisas mais relacionadas com matemática? Eu. Se fizerem mais relacionadas com a matemática, usem este inquérito. Tomás, isto é muito bom, porquê? Porque dá-vos ideias de perguntas que podem fazer, ok? Tanto para os dados sociodemográficos, como depois para ideias sobre propriamente o conteúdo da matemática. Está bem? Tanto para professores como para alunos. Ok? Atenção, alguém está a fazer sobre ciências? Eu estou, professora, eu estou. Então, sobre ciências também é o Teams, está bem? Porquê? Porque o Teams é Mathematics and Science. É porque o acrónimo é este, está bem? Tem as duas coisas. Portanto, vocês aqui também encontram informação sobre ciências. Depois, para quem está a fazer sobre estas duas áreas e sobre a leitura, nestes relatórios destes estudos, vocês encontram estatísticas sobre a prestação dos alunos portugueses. Ok? E aqui vocês vão ver, por exemplo, em que áreas os alunos têm mais dificuldades, em que áreas têm mais facilidades. Imaginem que vocês estão a fazer ensino experimental das ciências. Até dá para vocês verem quais são os aspectos em que os alunos portugueses têm mais dificuldades ou mais facilidades. Estão a ver? O mesmo com a matemática. Ok, Tomás? Vocês aqui conseguem perceber, pelos resultados dos estudos, o que é que os alunos portugueses, onde é que eles têm melhor prestação, por exemplo? Será que é a álgebra? Será que é números e cálculo? Será que é geometria? Ok? Por áreas. Percebem? E isso fica sempre bem quando vocês vão fazer a recolha da vossa informação. Fica sempre bem vocês relatarem dados concretos sobre a situação dos alunos portugueses. Estou a fazer-me entender? Está a fazer sentido para vocês ou não? Estão a pensar noutra coisa qualquer? Sim? Madalena? Sim, sim, professora. Ok, então, em termos de inquéritos por questionário, vocês vão pensar em utilizar exemplos que já existem, ok? Para desenhar o vosso próprio questionário. E vocês vão pensar em blocos. O primeiro bloco será esse, e depois imaginem que vocês querem ter outro bloco que tem a ver com estratégias de aprendizagem ou estratégias de ensino se for um professor. Todas as perguntas que vocês fizerem sobre estratégias de ensino têm que estar diretamente relacionadas com estratégias de ensino, não pode ser sobre outra coisa qualquer. Portanto, pensem em blocos, ter 3 ou 4 perguntas sobre isto, 3 ou 4 perguntas sobre aquilo, ok? E é assim que vocês vão construir um questionário. Está bem, Tomás? Certo. Depois, o questionário tem o quê? Perguntas fechadas e abertas. Quem é que me dá exemplos? O que são perguntas fechadas e perguntas abertas? Elas são, por exemplo, aquela escolha múltipla. Exatamente. Por exemplo, se eu quiser dizer assim, quantas vezes, perguntar à professora, quantas vezes por semana
ela utiliza ou faz com os alunos cálculo mental em matemática. Eu posso ter uma pergunta do género: qual a frequência com que tal? E a seguir tenho a tal escolha múltipla. O número 1 será uma vez por semana. Número 2 será 2 vezes por semana, etc. Estão a perceber? Isto é mais fácil de vocês recolherem os dados. É muito mais fácil vocês recolherem os dados a partir de perguntas fechadas do que a partir de perguntas abertas. Porquê? Perguntas abertas requerem que depois vocês vão analisar as respostas, certo? Enquanto que se fizerem perguntas de escolha múltipla, o que é que vocês podem usar? O Google Forms. Já alguém utilizou? Eu não. O Google Forms dá-vos os dados já, a estatística toda apurada. Imaginem que vocês têm 20 pessoas que respondem ao inquérito. E o Google Forms vai-vos dar os resultados das perguntas fechadas. Vocês depois só têm que analisar as perguntas abertas. Ok? Estão a perceber a ideia? Nunca ninguém usou o Google Forms? Não? Ok, então já vamos fazer o Google Forms. Vamos fazer aqui só um intervalozinho de 2 minutos, pode ser, e depois continuamos com o relatório final? Para quem precisa de ir tomar um café ou a casa de banho? Está bem? Está bem, obrigada. Andreia. Eu preciso, obrigada. Então vá. Eu também vou tirar um café.
Vocês já estão a ver o meu ecrã? O Tomás já está aí. Madalena, Sim, professora. como é que vai isso? O trabalho final, Sim. eu estou na mesma situação que o Tomás. Ainda está muito atrasado, professora. Está muito atrasado, como a Inês estava a dizer, há coisas que têm de ficar para trás. Neste momento não estou a conseguir conciliar tudo. Nesse meu tema é difícil de encontrar coisas. Eu já tenho algumas assim que posso adaptar, mas também ainda nem li nada. Qual é o seu tema? Já me esqueci. Biblioteca em sala de aula. Biblioteca em sala de aula será assim tão difícil? Não acredito. É, professora, porque aparece muito a biblioteca escolar e pronto, e é o que eu tenho alguma coisa de biblioteca escolar e então que eu vou tentar puxar o tema para algo mais concreto relacionado com leitura. Eu tinha dito à professora aquilo da fluência de leitura, mas ainda não sei se é isso, não, professora. Eu ainda não pensei muito. Tenho Tá bem, muitas coisas já na vamos ver que cabeça. eu vou-vos dar a oportunidade para fazer umas buscas e já vamos ver melhor. Ok, vocês estão a ver o meu ecrã, certo? Sim. Eu queria vos mostrar aqui esta. Agora perdi o meu. Sim, esta tese. Estes métodos de que nós estamos a falar, entrevista e questionário, inquérito por questionário, o que é que vai acontecer? Vocês, quando olham para os relatórios finais que estão no repositório do ISEC e para alguns exemplos que eu já coloquei no Moodle, o que é que vocês vão ver? Vão ver que normalmente nos anexos, ok, é que vão surgir os protocolos das entrevistas, protocolos do focus groups, protocolos do inquérito por questionário, ok? E aqui vocês notam que está tudo especificado, a hora, os alunos, a data, etc. E depois vocês têm a transcrição toda da entrevista
neste caso é esta primeira que eu vos quero mostrar, é uma entrevista, ok? Jéssica, está aí? Toda a gente consegue ver? Ok, portanto aqui vocês têm tudo especificado. Isto quer dizer o quê? Que vocês quando fazem esta recolha, vocês têm que gravar, pelo menos em áudio, para depois transcrever. Tinham esta noção? Ou não? Mara, Luana. Sim ou não? Nem por isso? Portanto, vocês têm que ter isto tudo gravado para depois poderem ter a transcrição de uma entrevista. Ok, Karina? Estão a ver? Ainda é algo extenso. Ok? E depois, vocês têm notas de campo, neste caso. Isto faz parte tudo de um anexo. E depois, mais à frente, têm o inquérito por questionário. Desculpem, tem os blocos da entrevista. E eu queria mostrar-vos os blocos da entrevista que são muito semelhantes para um inquérito por questionário. Este aqui, no anexo 6, vocês veem que já temos uma análise de conteúdo e foi aquilo que eu vos pedi para fazerem para hoje, para o relatório final. E ninguém foi ver o PowerPoint da análise de conteúdo, certo? Ninguém teve a oportunidade de ver. Então, eu queria mostrar-vos isto para vocês terem noção de como é que podem fazer depois a análise de conteúdo de uma entrevista. O que é que acontece aqui? Cá está os temas, os blocos e depois os dados pessoais, como nós falámos hoje, unidades de registro e unidades de contexto. O que é que isto quer tudo dizer? Quer dizer que, quando vocês pensam numa entrevista ou num inquérito, vocês têm que pensar em blocos, como eu disse, categorias dentro das categorias dos dados pessoais, neste caso está muito visível. O que é que vocês vão registar? E a unidade de contexto é aquilo que exatamente o entrevistado vos disse. Ok? Qual é a diferença? A diferença é que, por exemplo, aqui nós temos definição de ensinar e aqui temos uma unidade de registro. Nós vamos registar que a professora pensa que ensinar é dar a conhecer novos mundos às crianças. Unidade de contexto é pôr exatamente o discurso da professora sobre este aspecto, esta unidade que foi registada. Ok? E isto é como tem que aparecer no vosso anexo. Ok? Portanto, eu diria o seguinte, é importante que vocês vão ver aos métodos de investigação, porque o professor Rei Jorge, foi com ele que tiraram, não foi? De certeza que vos mostrou isto, que vocês já estão esquecidos e já não se lembram. É importante perceberem porquê. Porque às tantas estão a preparar uma entrevista ou estão a preparar um inquérito e depois não está estruturado de forma a vocês poderem incluir a informação toda de que necessitam para o relatório final. Ok? Toda a gente percebeu mais ou menos aquilo que eu quis dizer? Sim? Então, Tomás, sim ou não? Sim. Ok. Então agora vou-vos pedir o seguinte, já que vocês não tiveram a oportunidade de fazer, eu quero que agora individualmente todos se vão registar para terem acesso à revista de investigação da ES de Lisboa, que se chama Da Investigação às Práticas. Portanto, toda a gente vai, primeiro, registar-se para ter acesso à revista da ES. Segundo,
vai à revista de Pedagogia da Universidade de Coimbra e vai retirar pelo menos dessas duas fontes, pelo menos 3 referências bibliográficas que podem utilizar para o vosso relatório final, de acordo com o vosso tema. Vou repetir, toda a gente acho que entendeu. O que é que vamos fazer primeiro? Registar na revista DS de Lisboa. Segundo, ir à revista de Pedagogia da Universidade de Coimbra, que não precisam de registro, é só sacar a informação que lá estiver. E dessas 2 plataformas online, o que é que têm que retirar? No mínimo 3 referências bibliográficas sobre o vosso tema de relatório final. Agora, vamos dar exemplos de buscas. Vamos começar com a Madalena, que talvez seja a mais problemática, ou a mais... que há menos recursos para o tema dela. Biblioteca de sala de aula. Já usou este termo de busca. Vai usar, como é que se chama aquilo? Um método que é muito engraçado. Círculos de literatura. Já fez? Esse não. Ok. Vai usar isto também. Mais, deem-me exemplos de buscas. Do que é que vocês vão buscar? Inês, qual seria uma expressão boa para si? Umas palavras-chave. Eu pesquiso sempre leitura e escrita. Diga. Leitura e escrita. Algo mais específico? Para aparecer os 2. Algo mais específico? Ou leitura no primeiro ciclo ou escrita no primeiro ciclo. Ok. Não pode ser nada mais específico. Métodos de leitura, não interessa. Leitura em voz alta, fluência de leitura. Para o meu tema, não. Ok. Interessa a mais alguém aquilo que eu disse? Não? Tomás, como é que pode buscar? Sinceramente, não faço a mínima ideia. Ah, não? Então, mas não é sobre formação de professores? Formação contínua de professores? É. Então, esse será o seu tema. O seu palavra-chave, formação contínua. Uhum. Pode ser, pode pôr de professores. Mais. Jéssica. Jéssica. Sim, sim. Está a pensar? Ok. Andreia, está a pensar? Karina. Joana. O meu tema são os jogos matemáticos e as atividades lúdicas. Eu acho que até tenho qualquer coisa da revista, mas da DESE, Ok. Lisboa. Eu, por acaso, já tenho muita informação, professora. Eu tenho umas 3 páginas de referências. De referências? Boa. Sim. Muito recentes? Algumas recentes e outras não tanto, mas eu falei com uma orientadora e ele disse para manter. Ok. Precisa de mais algumas? Eu creio que de momento não, só para as outras fases que ainda não fiz, porque eu já fiz a primeira parte toda. Ok. Então, se calhar o que pode fazer, Joana, para que o seu tempo não seja desperdiçado aqui, enquanto os outros fazem buscas sobre literatura, você pode fazer uma busca sobre, por exemplo, o que é que vai consultar em termos de métodos de investigação. Okay. E aí inclui essa informação no seu capítulo da metodologia. Está bem? Luana. Sim, professor. Como é que está a sua busca? Já encontrei diversos documentos, professora, não tenho tido dificuldade. Ok. Então agora, todos, ok, sem exceção, individualmente vão fazer esse levantamento que eu pedi nestas 2 revistas. Está bem? Ok, Madalena. Ok, Karina.
Tomás, Inês, encontramos aqui às 11h10. Portanto, têm 20 minutos para fazer este trabalho, este levantamento. Está bem? Ok? Ok. Boa sorte. Até já.
Está a correr bem? Alguma dificuldade? Professor, eu acho que me perdi para aqui no trabalho. Então, A professora disse para nós pesquisarmos exatamente onde? vou escrever. Revista de Pedagogia S de Coimbra, não foi isso, professora? da Universidade de Coimbra. E a outra? Eu estou a pôr S de Coimbra. Não, ESE Lisboa. A revista chama-se Da Investigação. São duas revistas diferentes. Às práticas. Ok? Ok, professora, desculpe. Mais alguém? Tem alguma questão? Não?
Então vamos lá. Quem é que me quer dizer o que é que encontrou? Tomás, alguma coisa sobre formação de professores? Sim. Estava aqui a ler, mas isto é um artigo um bocado extenso. Qual é a Mas data tu- do artigo, Tomás? 2021. Isso é bom. É. Qual foi a revista em que encontrou? Está aqui. A revista volume 11, número 1, 2021, de dia 26 de março de 2021. É da Universidade de Coimbra? É da Escola Superior de Educação de Lisboa. Ok. E não tiveram problema nenhum em registar-se? Pois eu não precisei de me registar para ver este artigo. Não sei se era se era esse o requisito, mas eu não precisei. Não? Como é que fez? Como é que eu fiz? Alguém se registou? Eu pesquisei ES Lisboa Revista e depois fui parar ao primeiro site e depois vi que este artigo era de 29 de agosto de 2017, mas aqui de lado dizia novo número da revista de 26 de março e carreguei no primeiro link e apareceu-me vários artigos, desde a educação online em tempos pandémicos ao mapeamento do ensino de português na educação superior e a intervenção precoce, formação profissional e os desafios para a implementação de práticas baseadas em evidência, era esse artigo que eu estava a ver. Ok. Portanto, pelo menos um já encontrou. Sim. Joana, conseguiu registar-se? Alguém ia dizer alguma coisa sobre o registro? Eu ia dizer que eu também, ontem quando consultei não me registrei. Não? Não. E conseguiram aceder sem registro? Ok. Sim. Eu pensei que era preciso registrar para ter acesso, mas pelos vistos não. Mas, Joana, o que é que encontrou? Eu estava a procurar aquilo dos métodos de investigação, professora. Então não estava nas revistas. Ok, se calhar nas revistas não. Vi aqui um ou outro artigo sobre grupos focais. Isso é bom. Mas as datas variam, há datas mais recentes e umas mais antigas. Pronto. Eu também tenho para aqui um livro que o professor Rei Jorge passou, que é o do Bogan e o do Pican. Também tem muita coisa. Mas esse é capaz ainda de não ter os grupos focais. Acho que só tem mais para a entrevista. Exatamente. Não estou em erro. Exatamente. Porque grupos focais é uma coisa mais recente. Sim. Inês, o que é que encontrou? Eu encontrei alguns artigos. Na revista da Pedagogia de Coimbra não encontrei nada. Ok. Mas no DS Lisboa encontrei alguns. Quer-nos dar alguns exemplos, datas e temas? Pronto, é tudo sobre leitura e escrita. Como encontrei vários, vou dar aqui uma janela. O mais antigo é de 2011 e o mais recente de 2019. Ótimo. Então? Há muitos que estão em francês e em espanhol. Vamos ver como é que vou conseguir ler isto. Bem, espanhol toda a gente lê. Espanhol sim. Francês é que... Enfim. Sim, tirando algumas palavras. Vá lá. Madalena, encontrou alguma coisa? Encontrei vários em relação à leitura, mas concretamente a Biblioteca e Sala de Aula não. E também foi na DS Lisboa, que em Coimbra não encontrei nada. Madalena, eu acho que já lhe disse isso. É provável que encontre mais literatura estrangeira sobre esse assunto, nomeadamente anglo-saxónica. Ok? Quais são os termos que pode utilizar para fazer uma busca em inglês? Pois isso já não sei. Classroom, library. Ok? Vá lá ver enquanto nós vemos outras pessoas. Vá, se faz favor, ver no Eric. Se encontra alguma coisa com este termo de busca. No Eric. Toda a gente se lembra do que é o Eric.
Vá lá ver, se faz favor. Karina. Sim, professora, eu não encontrei assim grande coisa sobre o meu tema, mas encontrei alguns que já tinha e encontrei um novo. Espera aí, que já não me lembro qual é que era. Deixa-me só aqui abrir. E encontrei um novo de 2000. De 2020. Esse será bom? Sim, penso que sim. Fala sobre metodologia de trabalho de projeto, fala sobre um projeto que implementaram. Ok. Portanto, pelo menos um encontrou. Sim, já tinha encontrado outros, mas já os tinha aqui guardados. Jéssica. Eu estive a procurar sobre a metodologia de trabalho de projeto porque era uma parte que ainda me faltava colocar no relatório, porque estivemos indecisas entre pôr a investigação à ação e só que agora a orientadora diz que poderá também ser um trabalho por projeto. Então procurei agora sobre isso e neste momento em Coimbra encontrei um documento sobre a metodologia do trabalho de projeto na nossa prática pedagógica. Qual é a data? A data 2010. Já é um bocadinho datado. Vamos ver se encontramos também coisas mais recentes. Está bem? Não quer dizer que não consiga utilizar. Sim, tudo o que eu tenho sobre essa metodologia foi 2009, 2002, 2001 e 2010. Ok. Inês, no seu caso, como tem alguns artigos em francês, vá lá, enquanto nós fazemos o levantamento das outras pessoas, vá lá ao Google Translator, ao Google de tradução e coloque algumas coisas em francês e veja lá o que é que lhe dá em português. O resumo está em português, o resumo dos artigos, mas quer mesmo dentro do texto. Sim, seleciona, que é para se habituarem a fazer isto no Google Translator. Seleciona uma parte do artigo e coloca em francês e veja se consegue ver o que é que lhe aparece em português. Ok? Continuamos. Andreia, encontrou alguma coisa? Não, professora, eu estou aqui com problemas técnicos. Eu acho que tenho de me registar, ao contrário dos colegas. Eu não estou a conseguir procurar nada de jeito. Ando aqui às voltas nos sites e... Nada. Ou é de mim, da minha azelhice, ou é do meu computador. Por isso, eu se calhar vou ter de esperar logo por ajuda para fazer. Para ver. Ando aqui no site, ou então estou a ver mal. É possível. Pois, não, mas se os seus colegas conseguiram, também deveria conseguir. Eu estou a tentar aceder por revista de investigação às práticas. Não é por aí, na parte de investigação. Mas depois não consigo abrir muito mais do que isto. Está aqui qualquer coisa datada de 2017, de agosto de 2017. Nem consigo perceber se isto é um artigo, se isto é o quê. Mas consegue aceder? Não me passa disto, se calhar porque eu não estou a conseguir, se calhar tenho de me registar, é isso, só que pede o meu mail e a minha password e como eu não sei, não consigo passar disto. Não sabe porque ainda não se registou, se calhar. Não sei aqui os meus dados todos de cor, professora, tenho aqui um problema que se chama de memória. Ok. Mara, conseguiu encontrar mais alguma coisa de interesse para si ou não? Sim, professora, encontrei mais 3 artigos, só que são mais antigos do que aqueles que eu tenho procurado. Só há um que é de 2018, mas não tem a ver com o primeiro ciclo, tem a ver com o secundário. Mas há sempre qualquer coisa que eu posso tirar de lá porque tem a ver com o tema, só que não é feito no primeiro ciclo, mas sim no secundário. Ok. Então isso é bom. Uhum. Ok. Luana? Eu consegui encontrar 2, professora, mas ambos são muito antigos. Um é de 2008 e o outro é mais recente, sendo que é de 2012. Ok. E qual é o seu tema outra vez, que já me esqueci? É jogos digitais e a participação. Ok. Também faça o seguinte, Luana. Sim. Vá procurar no EDIC Digital Games. Ok, professora.
Digital Games. Ok? E alguém consegue dizer-me como é que introduz uma referência de acordo com as normas APA utilizando a ferramenta do Word? Mara já sabe fazer isso, não sabe? O que a professora não ouvi agora, desculpa. Como é que insere uma referência de acordo com as normas APA utilizando as ferramentas do Word? Ah, sim, eu já tinha dito à professora, eu fazia isso antes, mas depois percebi que não estava correto totalmente, e então preferi fazer por mim, porque senão acabava por me perder e não sabia onde é que havia de colocar naqueles parâmetros todos. Então passei a fazer sozinha. Quem é que faz de forma automática? Nunca tentaram? É muito mais simples fazer de forma automática e depois vocês corrigem aquilo que estiver errado. Ok? Eu continuo a preferir essa estratégia. Madalena, alguma coisa? Sim, ainda estou aqui a ver, mas já encontrei algumas coisas. Assim, por alto, fala disto. Agora ainda não fui ao concreto para ver se realmente Quais são é alguns útil. títulos? Eu vou só aqui abrir. Isto está aqui em inglês. Pois. Aqui um é a construção de uma biblioteca baseada em princípios multiculturais. Depois aqui outro. Como fazer um inventário da biblioteca em sala de aula. Livros diversos. Quais são as datas? 2020, este 2019, 2020, 2016, 2018, 2019. São bem recentes. Recentes. Sim, sim, são. Ok. Inês, conseguiu alguma coisa? Sim, Saiu alguma coisa de jeito, Inês? acho que sim. Mostre Já lá. perceber. Aqui. Acho que está a por ver. Ok. Estão a ver que dá perfeitamente para perceber. Claro que muitas coisas não vão estar 100% corretas, mas a maior parte estarão. Acontece o seguinte, este tradutor da Google já é muitíssimo bom. Claro que se nós estivéssemos a escrever um texto com base nestas traduções, teríamos que fazer algumas correções, mas na essência dá perfeitamente para vocês utilizarem a informação assim. Ok? Não se esqueçam de um pormenor, que é o seguinte, quando vocês fazem citações de um original escrito numa outra língua, não traduzem. Eu penso que já falámos disto. A tradução aparece na língua original, de acordo com as normas APA, ok? Portanto, isto é mais uma ferramenta que vocês podem utilizar e que vos pode ser útil se tiverem dificuldade em ler na língua original. O mesmo podem fazer para o inglês, ok? Madalena? Sim, sim, professora, eu às vezes também utilizo. Está bem? Ok. Professora, Diga. então se eu, por exemplo, utilizasse este texto, eu tinha que o pôr em francês ou em português? Em francês. Porque ele foi publicado originalmente em francês. Portanto, se fizer uma citação, faz a citação em francês. Está bem. É que o ano passado não, o semestre passado, eu lembro-me de um trabalho de matemática com o professor Ricardo que tinha uma citação em inglês. Eu deixei a citação em inglês e ele disse-me que eu tinha que traduzir. Mas São o mesmo. de acordo com as normas APA, não. Ok. Mas eu vou ver isso com os orientadores, que é para não haver confusões, está bem? Pronto, agora como me disse isso, eu lembrei-me
Uhum. desse trabalho. Eu vou ver isso com os orientadores, que é para não estarmos a dar orientações diferentes, está bem? Tá. Ok, Inês, deixa-me só então agora partilhar uma última coisa, que é sobre a introdução das normas APA automaticamente. Vocês no Google conseguem perfeitamente encontrar informação sobre isto, com os passos todos, ok? Eu vou pôr aqui o link no bate-papo para quem ainda não utilizou isto. E realmente é muito simples porque faz o passo a passo. Criar fonte bibliográfica, ok? E tem aqui os passos todos. E como eu disse, mesmo que não esteja 100% correto, vocês, a partir do momento em que têm o guia ao vosso lado, que vos diz como fazer a referência, conseguem facilmente identificar o que é que está errado e corrigir. É muito mais rápido assim. Muito mais rápido. Ok? Portanto, eu aconselho-vos vivamente a inserir assim a informação. Vou colocar aqui o link. Ok? Ok. Então, para a próxima aula, para a próxima semana, nós vamos falar um bocadinho do ensino exploratório em PES e vamos continuar a fazer pesquisa de fontes bibliográficas, ok? Vamos continuar a fazer pesquisa nestas duas revistas, que têm bastante informação sobre vários temas, e vamos também fazer pesquisa no ERIC, ok? Portanto, para a próxima semana vou-vos dar também tempo para fazermos esta pesquisa, que é para ver se nós conseguimos adiantar trabalho e vocês sentirem-se mais à vontade para a redação do relatório final. Para as pessoas que têm já o relatório numa fase mais adiantada, como seja o caso da Joana. Joana, veja lá então se encontra informação sobre focus groups ou grupos focais, está bem? E Mara, veja o que é que consegue encontrar mais de referências bibliográficas que possa utilizar para o seu trabalho também. Certo? Porque já sei que também está Eu já numa estou a ver fase... no Eric também. Eu já tinha procurado, mas voltei a procurar ver se encontrava de 2020, mais recente. Mais recente, ok. Boa. E Jéssica, também me parece que vai ter que encontrar referências mais recentes sobre o trabalho de projeto. Não é? Ok. Então, ficamos por aqui hoje e até para a semana. Eu fiquei então de ver como é que podemos estender um pouco o prazo de entrega da revisão da literatura e vou falar com os vossos orientadores sobre a questão das traduções ou não das citações em língua original. Ok? Andreia, se continuar a ter problemas, mande-me um e-mail e podemos tentar ver qual é a melhor maneira de aceder aos artigos, está bem? Ok, professora, obrigada. Ok? Mas há alguma coisa? Alguma questão, comentário? Não? Luana, está tudo bem? Ok, eu não a ouço, mas ela disse sim. Ok, então, boa semana de trabalho e até para a semana. Boa semana, professora. Obrigada igualmente. Até para a semana, professora. Obrigada. Até Para a semana. Obrigada, até para a semana. Adeus.